Amém? Agradecer a oportunidade de estar aqui em frente dos amados irmãos para juntos clamarmos Nosso Senhor. E em seguida vamos meditar a palavra de Deus. Vou pedir aos amados irmãos para abrirem a palavra no livro de Jeremias, capítulo 31, nos seus versículos 16. Jeremias 31, capítulo 31, nos seus versículos 16. Vou proceder à palavra de Deus. Já achamos? Jeremias 31, versículo 16. Vou proceder à palavra de Deus. Assim diz a palavra. Assim diz o Senhor: reprime a voz do choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Amém? Os amados já acharam? Vou repetir. Assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Evangelista, chamei uma palavra de oração. Para teu servo e manifesta a sua graça. Glória a Deus. Teremos ouvido a tua palavra e abre nossos ouvidos para que a gente esteja atento, para sermos abençoados e alimentados, Senhor, por esta porção da palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode tomar assentos. Amados irmãos, nós vamos meditar, não vamos levar muito tempo, mas eu quero que os amados irmãos percebam essa palavra que juntos nós vamos compartilhar. Antes de iniciar, muitas das vezes nas nossas vidas acontecem coisas que por vezes nós nos perguntamos por que nós passamos por umas dificuldades, ou seja, nós fazemos um trabalho e nós esperamos um reconhecimento da outra parte. Se calhar nós estamos a exercer uma função dentro do nosso trabalho com zelo e não esperamos o retorno, se calhar um agradecimento dos nossos superiores. E muitas das vezes isso faz com que nós não se esforcemos mais por causa do esforço, por causa do reconhecimento dos nossos superiores. Isso é uma das coisas que faz com que a gente não desenvolva, porque quando a gente recebe sempre um agradecimento das pessoas, isso nos eleva a nós nos esforçarmos. Amém? O livro de Jeremias, o profeta Jeremias foi um profeta levantado por Deus, muito jovem naquela altura. Ele foi levantado para poder falar ao povo, para poder transmitir a palavra de Deus. Porque o povo era um povo que estava a se distanciar da palavra de Deus. Era um povo que vivia na idolatria, era um povo que vivia na injustiça, na corrupção. Então, o profeta Jeremias, ele era conhecido como profeta chorão. Por quê? Ele se entristecia por causa do que o povo vivia naquela altura. Não porque ele não tinha solução, mas porque ele trazia aquilo para o povo, dizendo que não pudessem fazer, mas o povo ainda continuava. A palavra de Deus diz que Jeremias até foi perseguido por causa dessa palavra. Ele foi perseguido, foi preso, ele foi lançado na cisterna por causa da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela me conforta lá no final, quando diz que por meio de Jeremias, por mais que ele passasse por situação, mas Deus usou Jeremias para trazer ao povo nas suas mentes a restauração. Amém? O livro de Jeremias, no seu capítulo 31, versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor, reprime a voz do choro e as lágrimas dos teus olhos. O que eu quero dizer, com amados irmãos, é que por mais que a gente passe por dificuldades, Deus está a ouvir o nosso choro. Às vezes, muitas das vezes, nós pensamos que, se calhar, eu estou a passar por dificuldades, eu já entreguei a Deus, mas Deus não ouve o nosso choro. Deus diz, eu já ouvi o teu choro, e Ele nos manda parar com o nosso choro, porque é o momento dele agir. Amém? Eu quero confortar, amados irmãos, que Jeremias, ele passou por dificuldade quando ele foi preso,
foram coisas que aconteceram. Se calhar para Jeremias ele poderia desistir da palavra de Deus, mas ele continuou, ele insistiu a exortar o povo de Judá, porque ele viu que o povo estava a passar por uma situação que não era agradável aos olhos diante de Deus. Amém? Eles estavam se distanciando da palavra de Deus. Então, Deus usou Jeremias para poder trazer esperança na vida daquele povo. E eu quero trazer essa palavra para os amados irmãos, que nós tenhamos esperança, por mais que a gente passe por dificuldades. Eu quero vos dizer, amados irmãos, que Deus está a ouvir o nosso choro. Dia após dia, principalmente para nós jovens, hoje em dia nós estamos mais focados no trabalho, e quando nós não encontramos um trabalho, às vezes até pensamos que Deus não ouve o nosso clamor. Mas eu quero vos dizer que os nossos planos não são planos de Deus. Deus tem planos maiores para as nossas vidas. E isso é que deve nos confortar. Por isso que quando nós estivermos a passar por essas dificuldades, lembrem-se da esperança que Deus nos dá nesse momento. Quando Jeremias dá esperança ao povo de Judá, ele diz assim: tenham esperança, porque Deus há de ouvir o nosso choro. Amém? Então, essa palavra exatamente é trazida para nós, para podermos refletir nos dias atuais de hoje, que nós passamos por dificuldades e achamos de que estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, Deus está sempre conosco, mas ainda não chegou o momento de Deus agir. Deus, quando Deus ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor, aí chega um momento que Ele responde, Ele começa a agir. Por isso o nosso tema hoje é Deus ouve o nosso clamor. Amém? No versículo 16, na primeira parte, diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Deus não, porque não estava a ver o sofrimento que o povo estava a passar naquela altura. Não porque o sofrimento daquele povo não era real, mas porque Deus sabia que a restauração estava a caminho. É isso que acontece nas nossas vidas. Nós passamos por dificuldade e pensamos de que Deus não está lá, mas eu quero confortar, amados irmãos, que nós tenhamos fé, que nós tenhamos esperança que Deus vai ouvir as nossas orações. Amém? E a outra parte diz assim: porque há recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor. Tudo aquilo que nós fizemos diante de Deus, o esforço que nós fizemos de acordar muito cedo não é fácil. Principalmente nos últimos dias, estamos abençoados com umas temperaturas que não estamos habituados. Faz um frio e às vezes até para acordar é um problema, sério. Mas temos que fazer esse esforço de acordar, vir aqui agradecer a Deus por ter nos dado um bom descanso, e nós achamos de que isso é em vão. Deus está a ouvir o nosso clamor. A palavra de Deus diz que porque há recompensa para o teu trabalho, porque há recompensa para o teu trabalho. O trabalho que nós estamos a fazer de virmos aqui adorarmos a Deus, virmos aqui ouvirmos a palavra de Deus, virmos ouvir a ministração da palavra de Deus, não é em vão, amados irmãos. Há uma recompensa para aqueles que adoram o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Jeremias, quando ele exortava o povo de Judá, mesmo passando advertências, ele trazia isso para que o povo estivesse com fé, que tivesse esperança, porque ele sabia que alguma coisa, haveria uma restauração dentro do povo de Judá. Amém? E a esperança no meio do lamento, ela me traz tristeza, mas nós devemos saber que Deus é o nosso consolo. Ele traz uma promessa nas nossas vidas. Nós passamos por dificuldades, passamos por injúrias, se calhar as pessoas nos ofendem, nós fazemos alguns trabalhos e não somos reconhecidos, nós nos esforçamos para conseguir algo, mas não alcançamos. Passamos por grandes dificuldades, mas Deus fala nos nossos corações que eu estou a ouvir o vosso choro. E a palavra de Deus diz que parem de chorar, agora é o momento de Deus agir nas nossas vidas. Amém?
Então, essa é a palavra que eu trago para os amados irmãos, para juntos refletirmos. É uma manhã, estamos aqui para meditar a palavra de Deus. Onde nós estivermos, os irmãos que trabalham, os irmãos que estudam, onde nós estivermos, por mais que nós passemos por dificuldade, lembrem-se que Deus ouve o nosso clamor. Lembrem-se que Deus ouve o nosso choro. E esse é o momento que Deus diz, pare de chorar, porque eu vou agir. Amém? Então, eu não queria demorar, eu disse que não iria demorar, é exatamente isso que eu queria trazer. Essa palavra não é trazida apenas para os amados irmãos, ela é trazida também para mim, para poder me confortar. Eu também passo por dificuldade, assim como os amados irmãos. Então, essa é uma palavra exatamente para poder nos confortar daquilo que Deus tem o melhor para os nossos corações. Amém? E de seguida vou pedir aos amados irmãos para se colocarem de pé. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, por ter falado nos nossos corações, por ter nos trazido nessa casa para juntos podermos adorar o seu nome. Oremos. Mais uma vez, ó Pai Santo, ó Rei da Glória, Deus, ó Pai Santo, queremos te agradecer por tudo, ó Rei da Glória, Deus. A ministração, ó Pai Santo, que aqui ouvimos, ó Pai Santo, ó Rei da Glória, Deus. Em nome, Senhor Jesus Cristo, ó Rei da Glória.